Oi, gente, tô aqui de volta, professor Marcão na área. E hoje eu queria conversar com os meus colegas todos aí, educadores, pais e mães que estão em casa com as crianças e fazendo atividades, inventando atividades, não só para manter as crianças ocupadas, mas até para desanuviar a nossa cabeça de toda essa preocupação, de toda essa maluquice que está rondando a gente aí nesse tempo de quarentena, né? E eu queria aqui conversar especialmente para quem está com crianças aí da idade das séries iniciais da educação fundamental aí. Ah, e até talvez da pré-escola aí quase entrando no primeiro ano, até o quarto ano mais ou menos, né? Claro, isso varia, pode interessar até crianças mais novas, mas também pode interessar até alguns mais velhos. Mas eu digo que a estimulação para uma atividade que eu quero conversar hoje com vocês funciona talvez melhor como estimulação nessa faixa etária aí dos 6 aos 9 anos de idade, mas que uma vez que a atividade começa, ela pode envolver mais gente da família, né? Bom, a minha ideia então é sugerir a vocês que uma das grandes oportunidades que a gente tem nesse período de quarentena infeliz que a gente está vivendo aí, com as crianças em casa, é trabalhar com as crianças alguma coisa que envolva a história, o histórico da nossa família. Nossa, que eu digo de cada um de nós. É impressionante o que eu encontro de estudantes meus, até adultos às vezes, que quando você pergunta quais eram os nomes dos seus avós, eles têm que parar, pensar, lembrar. E isso é engraçado para quem tem a minha idade. Era uma coisa tão natural, a gente conviveu tanto, ou conviveu com os avós, ou quem não teve a oportunidade de conviver, ouviu muito falar dos avós, os nomes, de onde vieram, onde moravam. Essa narrativa oral, essa construção da identidade familiar é muito importante. E no momento em que a família está, mesmo que forçosamente, mais junta do que antes, é, é, temos mais razões e oportunidades de conversar isso. E veja que um trabalho desses resgata noções de história, noções de sociologia, né? De onde vieram os meus pais, os meus avós, quando chegaram aqui nesse país ou nessa cidade, o que faziam, como era no tempo deles. Né? Há crianças que não têm muita ideia de como foi a nossa, digo agora nós os pais, a nossa época de juventude, de infância. Né? E esse papo, às vezes a gente diz, puxa, mas como é que eu vou engatar nessa conversa? Como é que eu vou começar com isso? Bom, há várias formas, mas uma delas, e que tem a ver com uma incentivação que chama a atenção da criança, né? E até para o adulto, mas é começar com o nome próprio. O nome próprio de cada um de nós. De onde veio? Cada nome tem uma história. Cada nome tem por trás de si uma carga de história de quem deu esse nome para nós, ou no caso, quando demos aos nossos filhos. Né? Os nomes têm essa carga histórica que precisa ser recuperada e que é muito rica. Então, quando eu era professor de séries iniciais, e fui professor de séries iniciais por muitos anos, adoro trabalhar com crianças. Se eu não fosse hoje professor de universidade ou tivesse que deixar de sê-lo, eu já disse, eu voltaria correndo para as séries iniciais, que são uma das minhas grandes paixões. Eu gostava muito de trabalhar isso no início do ano, e eu partia de fazê-los pesquisar com as famílias a origem dos seus nomes. E aí eu usava como incentivação na sala de aula, antes de pedir a tarefa, antes de perguntar se alguns deles já sabiam qual era a origem do nome deles, eu distribuía e lia com eles um poema muito bonito chamado Nome da Gente, do Pedro Bandeira. Um dos nossos grandes autores brasileiros aí, né? E é um poema que trata justamente disso, de uma criança que de repente não gosta muito do nome que ela tem. Né? Não pode não ser o caso nosso, pode não ser o caso dos nossos filhos, mas é a incentivação. Vocês encontram esse poema Nome da Gente, Pedro Bandeira, na internet, para ler, para imprimir, para ler com seus filhos, dizer, olha aqui o que eu achei, que bacana, esse poeminha me fez pensar. Mas eu vou ler para vocês aqui
para que vocês tenham uma ideia do que é dito, tá? E o poema Nome da Gente diz o seguinte: por que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome, não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Bacana, né? Bacana esse poema do Pedro Bandeira. E dessa leitura, que pode até divertir, diverte geralmente as crianças nessa fase, poesia os diverte bem. Quero até fazer um outro material sobre poesia e infância para vocês nos próximos dias. Mas a partir dessa leitura, nós temos a oportunidade, se já não fizemos, de contar para as crianças por que elas se chamam como se chamam. De onde veio a escolha daquele nome? Por que ela se chama assim? Qual é a carga de história, de expectativa, de beleza que há por trás desse nome que nós escolhemos para os nossos filhos, ou que foi escolhido para os nossos sobrinhos, ou coisa assim. E a partir disso, se conversa sobre aqueles e outros nomes, aquelas e outras pessoas, recuperando algo que é essencial para a infância. Saber a própria história, amar a própria história, conhecer a história da própria família. Tudo isso é extremamente importante, sociologicamente falando. E é cedo que a gente começa a trabalhar. Experimentem isso. Depois me contem, ou por e-mail, ou num comentário, né? Meus contatos ficam sempre no final do vídeo. Me contem o que deu, como é que foi. Se a experiência foi boa, se não foi. Me deem alguma ideia, então, a mais, que vocês achem legal para ser compartilhada. Porque essa foi a dica de hoje. Espero que ela sirva para vocês terem momentos muito agradáveis com seus filhos, sobrinhos, netos em casa. Valeu? Grande abraço para todo mundo.